Bem-vindo e bem-vindo a você que não sabia o quanto uma história era ruim até ouvir falar do material original. Eu sou o Lucas Tardan e hoje, nos baseando no livro, nós vamos falar dos 3 finais de Eu Sou a Lenda. Antes de tudo, esse vídeo é só spoilers, porque não é só spoilers pro livro, como também spoilers pros 2 finais do filme. Sério, é como se fosse um Eu Sou a Lenda, só que eu sou spoilers. Porque, sério, são spoilers para 3 finais diferentes. Estamos hoje falando aqui sobre o livro Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que inclusive foi citado pelo Stephen King como sendo uma das suas maiores influências, o que por si só já é um enorme elogio. Estamos falando também do final do filme de 2007, de mesmo nome, protagonizado pelo Will Smith. Vamos falar tanto do final do cinema, como o final alternativo que só está disponível no DVD. O filme é ok, mas se você não leu o livro, eu recomendo muito que você leia. Ele é um livro rápido, você consegue ler facilmente em até 2 dias, e vale muito a pena. Dados os avisos, vamos a ela, porque Eu Sou a Lenda é a trama de um homem chamado Neville que se vê tendo que lutar sozinho contra o resto da humanidade, que foi tomada por uma doença. No filme de 2007, o Neville é especializado em medicina e o seu trabalho era o de sintetizar uma cura. Sozinho por muito tempo, ele passa os seus dias caçando animais e andando de carro, basicamente tentando manter a sua sanidade junto do seu cachorro. Na parte da noite, ele se esconde em casa, longe dos horrores do lado de fora, que no caso do filme, lembram muito mais zumbis do que vampiros. No final da história, nós vemos o Neville, depois de ter capturado uma vampira/zumbi, conseguindo achar uma cura para a doença. Só que ele não vai ser capaz de fugir e se sacrifica para que a sobrevivente que ele conheceu possa se salvar junto da cura. E então, nas cenas finais, nós vemos ela chegando a um campo de refugiados. Esse é o final mais fraco e o mais distante dos livros, porque nele os monstros ainda são monstros, e o Neville tem um fim de mártir para conseguir salvar a cura e, por conseguinte, salvar a humanidade que ainda resiste em um lugar isolado. No segundo final, que foi o final alternativo, que você pode achar no YouTube, o Neville, nessa mesma cena, percebe que aqueles vampiros/zumbis que invadiram a sua casa têm inteligência. Ele consegue uma forma de comunicação rudimentar com o líder deles e entende que o inimigo só estava atrás da sua esposa. Ele a liberta e tem a vida poupada. Esse se aproxima um pouco mais da obra, mas ainda assim esse momento de reflexão sobre todas as cobaias terem inteligência é rápido, e no final ele também é incluído na chegada ao posto de sobreviventes. Então, nesse segundo final, as criaturas meio que têm alguma inteligência, mas a humanidade ainda resiste em um lugar isolado, e agora, com a cura, eles vão poder tomar de volta o seu lugar no mundo. Só que uma pergunta fica em ambos os finais. Por que ele é a lenda? Ele é a lenda porque ele achava que ele era o último humano? Ele era a lenda porque ele foi o cara que descobriu a cura? Eu acho que as 2 respostas são possíveis, mas ainda assim são muito vagas, considerando o que eu vou contar para vocês agora sobre o livro. Para a gente entender o final do livro, é preciso notar primeiro algumas diferenças no andamento da obra. A primeira dessas diferenças é que no livro, o Neville é só um soldado e não um cientista. Ele precisa passar todos os dias reconstruindo a sua casa e matando todos os vampiros que ele encontra, porque durante a noite a sua casa é destruída, literalmente, todas as noites. Os atentados contra a sua sanidade são ainda piores no livro, porque os vampiros realmente se comportam como vampiros. Então, durante a noite, eles chamam o nome do Neville, ficam gritando para ele, pedindo para ele sair. E você tem que lembrar que ele está sozinho nesse mundo. Uma das piores coisas é a solidão. E ao mesmo tempo, se encontrar com alguém, se forem os vampiros, representa a morte. Até mesmo as mulheres vampiras tentam seduzi-lo para levá-lo para fora. Ao longo da história, mesmo Neville não sendo um cientista, ele vai tentando descobrir que tipo de doença é essa, porque parecia que não podia ser realmente um vampirismo, não o vampirismo das lendas. E de fato, ele percebe que tem alguma parte da doença que afeta o cérebro. Então, dependendo das crenças da pessoa antes de contrair a doença, mudava o efeito da doença nela. Ele descobre que um vampiro cristão, por exemplo, teria medo do crucifixo, assim como ele achava que um vampiro deveria se comportar. No entanto, um vampiro judeu não teria esse medo. E tudo isso ele vai tendo que descobrir ao mesmo tempo que ele lida com a sua solidão extrema e o seu alcoolismo. Eventualmente ele realmente conhece o cachorro e a mulher, só que a parte do cachorro no livro é ainda mais, é extremamente mais triste do que no filme. E a parte da mulher é muito chocante,
porque ele acaba descobrindo que a mulher está infectada, mas não se comporta como os vampiros que ele conhecia. No final do livro, ele é atacado por vampiros que se comportam de uma maneira completamente irracional. Lá, ele reencontra a mulher e ela diz que ocupa uma posição de prestígio naquela nova sociedade e explica para ele que a doença não deixou todo mundo maluco. Aqueles que já tinham morrido realmente tinham se tornado bestas, mas os que estavam bem e apenas contraíram a doença tinham fortes tendências que podiam ser suprimidas através de medicação. E o Neville não consegue perceber isso justamente por causa do ciclo de ter que reconstruir a casa, o do alcoolismo e matar todos os vampiros que ele encontrava. Inclusive o marido dessa mulher tinha sido morto por ele. O Neville olha por entre as grades da prisão e percebe que tem uma multidão olhando de volta com os olhos aterrorizados, porque ele era um monstro que os matava durante o dia, enquanto eles dormiam. Ao invés de esperar pela sua execução, o Neville se mata com pílulas, mas não antes de perceber que o mito do monstro varia dependendo da sociedade. O mito do vampiro era um monstro para a sociedade dos humanos, mas agora o monstro da sociedade dos vampiros era um mito do último ano, o Neville. Só que não mais, porque com a sua morte, o mito do humano terá desaparecido. Ele, assim como o vampiro para a nossa sociedade, pelo menos antes de tudo aquilo, vai se tornar uma lenda. O livro Eu Sou a Lenda foi publicado em 1954 pelo Richard Matheson e desde então influenciou muitos criadores do gênero. Talvez a sua maior contribuição tenha sido para o filme de George A. Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968, o filme que redefiniu a palavra zumbi. Assim sendo, é justo dizer que Eu Sou a Lenda é influência por trás de tudo que você já viu sobre zumbis ou que um dia verá. Só para deixar marcado, eu não esqueci de comparar o final do livro com os finais dos filmes. Eu só queria evitar um massacre. Mas deixe nos comentários qual foi a sua reação, principalmente se você descobriu sobre o final do livro através desse vídeo.